Desenvolver projetos de forma profissional é uma temática muito abordada em diversos canais. Só que existem alguns pontos que eu tenho visto por aí que as pessoas não abordam. No nosso vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês como eu trabalho o desenvolvimento de projetos, desde a especificação até o final, até você colocar este dispositivo para rodar em produções em escala. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, trabalho com desenvolvimento de projetos já há bastante tempo, então tenho alguma bagagem de conhecimento, tanto prática quanto teórica, para passar para vocês. Vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. O desenvolvimento de projetos de modo profissional, ele passa por diversas etapas. Nós já conversamos várias vezes sobre isso aqui no canal, sendo que eu trouxe inclusive para vocês um fluxograma de como eu realizo toda a etapa de desenvolvimento, desde a especificação até a prototipagem. Entretanto, naquele fluxograma tudo está bem mais esmiuçado, e eu acabei não falando de alguns pontos muito importantes, como a posta em marcha ou a fabricação em volume. Hoje, então, vamos falar um pouco mais sobre isto. Quando um cliente ele chega a você para iniciar um projeto, ele normalmente vem com uma ideia meio vaga do que ele precisa. Obviamente, se o cliente ele já vem da indústria, ele vai possuir, muito provavelmente, uma especificação técnica que precisa ser atendida. Só que essa especificação, ela se dará em termos de grandezas, funcionalidades e coisas do tipo periféricos, I/Os, etc. E você precisa pegar toda esta especificação e transformar em algo palpável, em uma especificação de hardware que vai nortear o desenvolvimento do produto. É nesta etapa que você vai conseguir ter uma ideia de quanto tempo vai levar esse desenvolvimento para poder precificá-lo. E aqui, obviamente, você vai gerar o seu contrato, entregando para o cliente aquilo que ele deve esperar que será entregue ao final do produto, com um detalhamento técnico inicial. Obviamente, este detalhamento técnico ele vai ser esmiuçado numa das primeiras etapas do desenvolvimento. Não vai ser agora na especificação e na geração do contrato que você vai ter esse detalhamento, pois ele dá muito trabalho de ser realizado e consome várias horas de um engenheiro. Portanto, no comecinho do desenvolvimento do projeto, ou melhor, ali no começo das tratativas com o cliente, você vai gerar uma especificação vaga com um detalhamento relativamente vago. Por exemplo, chega um cliente para você e ele quer desenvolver uma pequena câmera que vai monitorar um ambiente, ou então uma pequena câmera que vai monitorar dentro de uma impressora 3D se está tudo ok, se ela não parou, se não deu uma falha, etc. Podemos ver que essa é uma especificação bem vaga. Podemos utilizar toda uma gama de equipamentos para isso. Podemos utilizar um ESP32 com uma câmera ligada, podemos utilizar, por exemplo, um FPGA com processador ARM embarcado, podemos utilizar até mesmo um SoC ARM com uma câmera Full HD ou 4K para fazer isto. Qual vai ser a especificação que eu vou utilizar? Bom, você vai precisar detalhar o que este equipamento precisa fazer. Se é apenas uma câmerazinha para que você de vez em quando dê uma olhada, ela não tem nenhuma função muito inteligente, como por exemplo, verificar se a peça descolou da base, ou se a impressora efetivamente parou de imprimir, se entupiu um bico de impressão e etc. Não tem nenhuma inteligência embarcada? Bom, você pode utilizar um ESP32. Agora, se você precisa embarcar alguma inteligência para detectar uma falha, muito provavelmente vai precisar rodar algum nível de inteligência artificial, alguma rede neural ali dentro. Então talvez o ESP32 não dê conta do recado e você precise utilizar um processador mais robusto. Isto tudo deve ser aproximadamente especificado já durante a primeira etapa, quando você vai fechar o contrato com o cliente, para ter um contrato fechado e você ter uma ideia de o quão grande será este projeto. Vencida esta etapa, você vai iniciar todo aquele processo de desenvolvimento de produto que nós já mostramos aqui e vou deixar linkado aí embaixo para você dar uma olhada, que é um processo iterativo entre o detalhamento da especificação, desenvolvimento de esquemático, teste de funções, desenvolvimento de firmware e revisão deste detalhamento. Porque afinal de contas, nem sempre você vai acertar o detalhamento de primeira.
Na maioria das vezes, este detalhamento ele vai precisar ser ajustado conforme o projeto vai andando, conforme gargalos vão aparecendo ou conforme sobras de desempenho, sobras de componentes vão aparecendo, pois afinal de contas, quando se fala de um produto que vai ser produzido em série a centenas de milhares, qualquer sobra ela acaba sendo sobra de dinheiro, gasto de dinheiro a mais que poderia ser desnecessário, e se você montar um produto que ele é muito justo, ele fica muito no limite da especificação ou até mesmo aquém da especificação necessária, ele pode dar problema, pode não funcionar ou até mesmo não aceitar atualizações de firmware no futuro que possam ser importantes, principalmente no caso de estarmos embarcando, como no exemplo, uma câmera com rede neural, com inteligência artificial. Após concluída toda esta etapa de desenvolvimento, entrega-se para o cliente um produto, um dispositivo. Só que aqui é que muitas vezes mora o problema. A maioria dos clientes não consegue compreender em toda a totalidade o processo de desenvolvimento, e isso precisa ficar bem claro, pois o desenvolvimento de qualquer produto é um processo iterativo até ele ir para a prateleira e além. Porque produtos possuem bugs. Todos nós recebemos atualizações do sistema Android dos nossos smartphones. Eu tenho aqui um Galaxy S20, já tem seus 2 anos, de lançamento, e continuo recebendo atualizações de segurança, correções de bugs e etc, etc, etc. Isso significa que a empresa, no caso a Samsung, continua revisando o projeto, continua analisando o projeto e continua aplicando correções a esse dispositivo. Ou seja, este produto ainda está na mesa do desenvolvedor. Ele ainda está em um processo iterativo de correções e melhorias. O desenvolvimento deste produto ainda não terminou. Vai terminar, no caso deste smartphone, quando ele for descontinuado. Ainda levando para o nosso caso, no exemplo da nossa câmera com inteligência artificial, por exemplo, você vai entregar ao término de todo este processo iterativo de desenvolvimento um protótipo para o cliente. E o cliente precisa entender que isso é um protótipo. O que é um protótipo? É um produto físico que certamente possui defeitos, que precisa ser testado à exaustão em um ambiente controlado para que você consiga verificar se ele está apto para ir à prateleira e até mesmo para iniciar a sua produção em escala. Este protótipo muito provavelmente vai apresentar uma ou outra falha aqui e acolá, e você vai precisar produzir mais unidades com correções e descartar a versão anterior. E aqui é que mora o grande problema. Por mais simples que seja um projeto, é muito comum ele ter alguma pequena falha. Isso é muito comum. Então, quando você fechar aquele contrato lá com o cliente, é importante já sentar à mesa com o cliente e dar a letra. Vai ter prototipagem, muito provavelmente vai ter mais de uma prototipagem e mais provavelmente ainda o primeiro protótipo não poderá ser utilizado. Não será um produto utilizável tanto para um desenvolvimento de firmware ou atualizações de firmware mais robustas, quanto para a venda ao mercado ou até mesmo determinados tipos de testes extensivos. Portanto, a prototipagem ela é uma próxima etapa do desenvolvimento que também é iterativa e também vai passar por diversas etapas. E quanto mais complexo o produto, muito provavelmente mais etapas de prototipagem serão necessárias. Existem produtos que passam por 5, 6, 7 etapas de prototipagem até você ter um modelo que vai ser plenamente funcional para todos os âmbitos em que ele será aplicado. Por exemplo, eu desenvolvo esta câmera. Se ela é uma câmera um pouco mais complexa, realmente com inteligência artificial embarcada, utilizando um SoC ARM, obviamente essa placa vai ser também mais complexa. Vai ter mais componentes SMD, que são menos imunes à radiação eletromagnética do que componentes PTH, por serem mais robustos e maiores, e também sofrem mais com vibrações. Se eu coloco dentro de uma impressora 3D, que possui partes móveis e que vibra a própria carenagem, muito provavelmente, num futuro próximo, eu posso ter algum desgaste de componentes que só serão vistos alguns meses após testes extensivos com o equipamento. Portanto, você vai acabar tendo de gerar um novo protótipo no futuro para efetuar ajustes na placa para reforçar determinados componentes. Vamos dizer que agora nós passamos por toda essa etapa de prototipagem. Geramos 3 protótipos do nosso equipamento e ele funcionou. Passou ali por testes extensivos durante 3 meses.
Agora vamos iniciar a etapa de produção. Vamos startar a produção deste produto como um dispositivo final que vai às prateleiras. Aqui temos também um outro problema. Vários clientes tendem a colocar a carroça na frente dos bois e eles acreditam que aquele protótipo que funcionou ele já está pleno para ser fabricado. E eles vão fazer o quê? Vão ligar para a fábrica, me manda produzir 10 mil deste cara. E vão produzir um lote de 10 mil de uma vez só. Só que quando você começa a produzir um dispositivo que recém foi aprovado na prototipagem, você não deve produzir uma escala muito grande. Essa escala ela deve ser subida aos poucos. Você vai dobrando ela conforme a sua capacidade de verificação vai avançando. Ou seja, desenvolvi a minha câmera, foi testada, protótipo aprovado, firmware funcionando. Vamos começar a produção. Se a minha prototipagem anterior foi de 10 unidades, todas as 10 foram aprovadas, bom, a minha produção vai começar com 20, 40 ou até mesmo 100 peças. O primeiro lote de produção precisará ser todo testado. Todas as peças precisam ser avaliadas, tanto em inspeção visual de montagem, quanto em inspeção lógico-digital e mecânica. Você vai ter de testar cada uma dessas peças, verificar se todas elas estão plenamente funcionais. Por quê? O que acontece? Quando você monta um protótipo, 10 unidades, por exemplo, na maioria das vezes essa montagem ela é feita de forma manual, alguém está ali verificando, está ali montando e tomando cuidado nesta montagem. São poucas peças e a prototipagem normalmente é bem mais cara também por causa disto. Agora, quando você começa a escalar a produção, erros por falta de atenção ou até mesmo porque um determinado componente está muito próximo do outro, começa a acontecer. E aí pode ocorrer de um componente fechar curto com o outro, ou até mesmo um componente não ficar bem soldado, você precisar mover alguns componentes de posição para facilitar o processo de fabricação em série, que é diferente do processo de prototipagem. E se você chega lá com os dois pés na porta, produzindo 10 mil unidades, corre o risco de ter aí uma grande quantidade de peças com defeito. 20%, 30% de peças com defeito que não vão ser garantidas pela fábrica. Afinal de contas, é você que está contratando isso, o produto é seu, você tem que ter um controle de qualidade. A não ser, óbvio, que você contrate todos estes serviços com a fábrica e aí você entrega toda a gestão do seu produto para esta fábrica, o que também acaba tendo um custo mais elevado. Portanto, toda esta parte de desenvolvimento, desde a especificação até o produto final, deve ser feito com muito cuidado, com tempo suficiente para que você tome estes cuidados, para que ali na frente você não tenha gastos de dinheiro e desperdício de dinheiro à toa, porque foram algumas etapas puladas durante o processo de desenvolvimento. No fim das contas, o planejamento para o desenvolvimento de um produto é uma das coisas mais importantes para se poupar dinheiro e também para reduzir estresses durante o desenvolvimento do produto até a chegada na prateleira, de modo a que você tenha um produto plenamente estável para entregar ao seu cliente. Eu espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês e tenha aberto um pouquinho mais a sua mente em relação ao processo de desenvolvimento até a entrega do produto final. Espero também que você consiga utilizar essas ideias durante o seu dia a dia, no exercer da sua profissão e tomando todos os cuidados necessários para a entrega de um produto plenamente acabado. Lembrando que esta curva de desenvolvimento ela vai variar muito a depender da complexidade do produto e até mesmo da sua experiência no desenvolvimento de produtos de alta complexidade. Quanto mais você avança nos seus conhecimentos, quanto mais diagramas técnicos, especificações e também quanto mais produtos finalizados você tem dentro do seu portfólio, mais fácil e mais rápido vai ser para atingir e concluir o desenvolvimento de um produto com qualidade. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Deixe o teu comentário aí embaixo para gerar engajamento e também para que saibamos se vocês estão gostando destes vídeos e dessas dicas. Considere apoiar o nosso canal, temos cupons do Mercado Pago e também o nosso projeto lá no Padrim para doações recorrentes. O seu nome vai aparecer durante um mês a partir da sua doação.
aqui no final, nos nossos vídeos semanais, junto com todos os demais apoiadores do mês. Siga-nos nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.